Bem-vindo, meu aluno, à jornada do concurseiro aprovado. Hoje eu vou te mostrar que é possível aprender as matérias mais cobradas nas provas de concurso público, direito administrativo e direito constitucional, em tempo recorde, de um jeito muito mais fácil para você memorizar a matéria. O meu objetivo aqui é te fazer passar mais rápido, alcançar o seu objetivo e a aprovação. Mas antes de começar a te falar da matéria, eu quero que você entenda dois conceitos importantes para você compreender as nossas próprias limitações. Primeiro conceito, princípio de Pareto. Pareto foi um grande pesquisador que provou que existe uma correlação 80-20. Você já ouviu falar sobre isso? Por exemplo, 80% dos acidentes de trânsito decorrem da conduta de 20% dos motoristas. Você sabia que esse padrão existe? E existe não só nessa situação, mas em todas as áreas. E aí, eu muito curiosa, resolvi então pesquisar. Será que Pareto está certo mesmo? Será que eu posso demonstrar que 20% da matéria responde 80% das questões? Como que eu vou fazer isso? Como que eu posso mostrar isso para os meus alunos? Comecei há 8 anos atrás a responder questões de prova. Respondi todas as questões do país de nível médio e de nível superior. Fui respondendo essas questões, fui anotando a resposta dessas questões e fui então encaixando essas questões ao longo de um texto. Fui elaborando um livro com base na resposta das questões. E aí, então cheguei à seguinte conclusão: poxa, vários assuntos se repetem, vários assuntos são cobrados repetidas vezes. 20% da matéria de fato responde 80% das questões. Os alunos precisam saber disso. E se eu criar um material com 1/5 do número de páginas dos outros livros e mostrar que com esse número de páginas aqui eu respondo a qualquer questão de prova dos últimos 10 anos? E foi assim, gente, que eu criei o meu manual da aprovação, que você já deve ter ouvido falar. O que eu fiz? Eu fiz toda uma reunião de questões estatísticas mostrando o que é mais cobrado tópico a tópico e fui encaixando ao longo do texto as questões. Por exemplo, vocês já sabem que as frases que estão destacadas em verde respondem a 100 questões. As frases destacadas em vermelho respondem a mais de 300 e as frases destacadas em amarelo respondem a 200 questões de prova. No final de cada página, eu mostro quais são as questões respondidas por cada página, por aquele conteúdo ali. Dessa forma, você aplica o conhecimento na hora, entende como que a banca cobra aquela matéria, acerta mais questões e mantém a motivação. E tudo isso eu fiz para você entender que com pouco tempo é possível acertar as questões de prova. E hoje eu estou aqui para revisar a matéria com você. O que eu tenho hoje para falar é uma revisão do seu edital. Então, primeiro ponto, o princípio de Pareto de fato existe. Eu comprovo. Eu sou a única professora que analisou todas as questões de prova. Eu comprovo para você que existem aspectos que caem mais na prova, que você precisa memorizar, que você precisa saber. E mostro para você, né, quais são esses aspectos mais cobrados nos gráficos. Beleza, vou mostrar para vocês aqui. O segundo ponto que você tem que saber é a curva de esquecimento. O que acontece? O problema não é você. Nós, seres humanos, temos uma memória curta. A gente não consegue lembrar de tudo, gente. Eu não consigo nem lembrar do filme que eu assisti ontem, das falas do filme. Como é que eu vou lembrar do que o professor está falando de direito? Poxa, não vou. Existe a chamada curva do esquecimento. Segundo essa curva do esquecimento, segundo esse estudo, né, que foi comprovado cientificamente, depois de 24 horas que você aprendeu um conteúdo, você já esqueceu 80% do que você estudou. 80%. E a gente sabe que não adianta só estudar, entender. Você precisa memorizar o conteúdo. Se amanhã você já esqueceu 80%, poxa, você vai ficar a vida inteira nessa jornada de lembrar, esquecer, entender, esquecer? Não. Eu vou te passar aqui das técnicas mais poderosas e técnicas que eu inventei para você memorizar a matéria como nunca antes. Eu vou relacionar a matéria com vários exemplos, com vários esquemas, com vários macetes novos para você. Então vamos começar a nossa revisão? Vamos começar. Hoje a gente vai estudar com muita estratégia. Foco no que é mais importante, revisão das frases mais cobradas e dos artigos quentes. Já mostro para você o que é isso. Vamos lá. Começando a matéria do começo. O que a gente vai estudar nessa primeira parte da matéria? Eu vou estudar a aula número 1, o conceito de noções gerais de direito administrativo. Tá no seu edital aí, aula número 1. O
que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar várias matérias hoje, uma revisão geral. Começando da aula número 1. O que é mais cobrado, professora, sobre esse tópico? Está lá no meu edital. Noções gerais de direito administrativo. Primeiro ponto, conceito de poderes do Estado e estrutura do Estado. Esse ponto responde a 31% das questões. Segundo ponto, conceito de administração pública responde a 25% das questões. Terceiro ponto, conceito e fontes do direito administrativo. Esses 3 pontos respondem ao maior número de questões de prova. E é isso que eu vou falar hoje com vocês de um jeito mais simples, mais fácil, mais rápido. Vamos lá, gente. O que é direito administrativo? Essa matéria que a gente está estudando. Direito administrativo é a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. O Estado desempenha várias funções. Dentre as funções do Estado, nós temos a função do direito administrativo. Então, quando o Estado está administrando, está gerindo a coisa pública em prol do interesse público, a gente tem o direito administrativo aí presente. Tudo que é função administrativa, peraí. Prof, para o Estado prestar um serviço público para mim, para o Estado fazer algo de interesse público, existem vários órgãos que compõem a administração, não é? Várias entidades, sim. Então as relações entre os órgãos, entre as entidades, são regidas pelo direito administrativo, certo? Certo. Fazem parte dessa função de administrar. Além disso, prof, quando o Estado administra a máquina pública, ele celebra comigo uma relação jurídica. Está prestando para mim um serviço público, celebrou uma relação jurídica. Então o direito administrativo também regula as relações entre o Estado e o particular. Sim. Terceiro ponto, o direito administrativo, gente, também estabelece como é que a administração pública vai prestar suas atividades. Quais são as principais atividades administrativas? Prestação de serviço público, intervenção na propriedade privada, exercício do poder de polícia, várias as atividades da administração. Tudo isso também é regulamentado pelo direito administrativo. Então, para fins de prova, o direito administrativo é a área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. Para fins o quê? Regulando as relações internas da administração entre órgãos e entidades, as relações entre a administração e os administrados e as atividades que a administração pública realiza. Esse é o conceito de direito administrativo. Prof, mas o direito administrativo fala da função administrativa do Estado. O que é Estado? Pessoal, eu geralmente estou vivendo minha vida pensando nos meus problemas. Você está vivendo sua vida pensando nos seus problemas. A gente tem que ter alguém que pensa no coletivo, que pensa na coletividade. E é aí que surge o Estado. Professora, o que é Estado? Estado é uma pessoa jurídica de direito público formado por 3 elementos. O Estado governa. Governa quem, professora? Governa o povo que está em um determinado território. Governo, povo e território. 3 elementos que formam o Estado. E o Estado faz um monte de coisa, ele não só administra. Gente, mas vamos resolver a questão? Vamos resolver a questão para vocês entenderem como que essa metodologia é importante. Primeiro ponto, conceito de direito administrativo. Esse conceito responde a 88 questões de prova. Vou colocar uma questãozinha aí para vocês sobre esse conceito, dá um minutinho para vocês responderem. Vai lá. Respondido? Agora vem comigo, conceito de Estado. Tá vendo? Essa frase está em verde no manual, porque ela responde a 123 questões de prova. Então, responde uma questão aí sobre esse conceito para você ir aplicando o que você está aprendendo. Respondido? Beleza. Ok, prof. Mas o que o Estado faz? Né? O Estado só administra? Só gera a máquina pública? Não. O Estado cuida de todas as questões que envolvem o quê? O que é de interesse da coletividade. Nós estamos, gente, em um Estado de Direito. Estado de Direito é aquele Estado que obedece o direito, que segue o direito. O Estado de Direito tem que seguir o que está na lei, né? Ele segue o que está na lei. Professora, mas quem é que estabelece essa tal lei? Quem que edita a lei? O próprio Estado. É o Estado também que edita a lei, que estabelece as normas que vão reger o nosso convívio em sociedade. Prof, mas e, por exemplo, se eu brigo com meu vizinho, eu acho que eu tô certo, ele acha que ele tá certo. Quem olha quem tá certo, em conformidade com a lei? Quem é que fala quem tá certo nessa situação? O Estado. Ou seja, toda questão que envolve, tá vendo? Toda questão que envolve o público, né, a coletividade, questões de todo mundo, é o Estado que cuida. O Estado, gente, legisla, o Estado executa o que está na lei e o Estado julga os conflitos, as controvérsias que existem entre os seres humanos. Prof, como que isso funciona exatamente? Gente, todo o poder que o Estado tem é uno e indivisível. Nós conferimos ao Estado esse poder. Nós, o povo, dá para o Estado poder. Poder para quê? Para governar o povo que está em um determinado território. Beleza.
esse poder é uno e indivisível. Mas se eu concentrar todo esse poder em uma só pessoa, no presidente, por exemplo, o presidente julga, ele legisla e ele executa. Se eu dou poder, muito poder para uma pessoa, essa pessoa tende a abusar desse poder. Então, para fins de evitar, coibir esse abuso de poder, o que existe, qual que é a configuração interna no Estado? O poder do Estado é uno e indivisível, mas dentro da estrutura do Estado, existe uma tripartição de funções entre 3 poderes estruturais. Nós temos o poder legislativo, que legisla e fiscaliza as contas públicas, o poder executivo, que executa o que está na lei, e o poder judiciário, que julga, gente, que decide as controvérsias entre os seres humanos em sociedade. Beleza, 3 poderes. Cada poder desempenha essas funções, que são as funções primordiais, principais. Só que a gente tem que lembrar que não são só essas funções que os poderes desempenham. Cada poder desempenha suas funções típicas e suas funções atípicas, funções que são parecidas com as funções de outros poderes. Como assim? O legislativo tem a função principal de legislar e fiscalizar as contas públicas. Essa é a função principal do legislativo. Contudo, quando a gente está diante de um crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República, quem julga o presidente não é o judiciário, é o Congresso. Prof, o legislativo está julgando? Sim. Gente, cada poder tem a sua função principal, mas também desempenha funções parecidas com as dos outros poderes em algumas situações previstas na Constituição. Outra situação, o legislativo, o Congresso, quer comprar material de escritório para ter lá papel, caneta para os deputados. Quando a gente fala de compra, de aquisição, a aquisição do Estado envolve dinheiro público. O dinheiro público não pode ser gasto de qualquer forma, né? Tem todo um procedimento licitatório que tem que ser realizado antes de comprar aquele material. E esse procedimento é realizado para fins de selecionar a empresa mais bem qualificada, para fins de evitar que o agente público use o dinheiro público de qualquer forma, contrate o coleguinha dele, contrate aquele amiguinho dele, para fim de evitar o desvio de verba. Existe uma obrigação de licitar antes de contratar. Quando o Congresso, então, quer comprar material de escritório, ele tem que licitar antes de contratar. Professora, quando o Congresso faz isso, ele está realizando um procedimento administrativo de licitação. Sim. E procedimento administrativo de licitação é uma função que é o quê? Uma função típica administrativa, de executar o que está na lei. Então, quando o legislativo fizer isso, né, prof, ele vai estar desempenhando atipicamente uma função que é típica do executivo. Exatamente. Então, você tem que lembrar dessa frase aqui, galera. Essa frase aqui responde a mais de 300 questões. A tripartição, gente, de funções entre os 3 poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Como assim, professora? Preponderantemente o legislativo legisla, preponderantemente o executivo executa, preponderantemente o judiciário julga. Preponderantemente, mas não exclusivamente, só preponderantemente. A função principal, mas não faz só isso. Beleza? Lembra disso. Prof, o Poder Legislativo pode trocar a sua função com o Judiciário? Pode acontecer essa delegação? Não. As funções de cada poder são reciprocamente indelegáveis. Elas estão na Constituição Federal. Beleza, entendi. Próximo ponto que você falou aí, que despenca em prova. Quando a gente fala de direito administrativo, a gente fala do conjunto de leis, né, de normas que vão regulamentar a função administrativa que o Estado desempenha. Mas, prof, quais são as fontes dessas leis? De onde que vêm essas leis? Pessoal, são 4 fontes que você tem que estudar para a sua prova. A fonte primária, que é a lei. Lei é fonte primária, eu coloco uma observação aqui para a súmula vinculante. E as fontes secundárias. Doutrina, jurisprudência, costumes e princípios gerais do direito. Como assim? Nós temos um Estado de Direito, Estado que obedece o que está na lei. O tempo todo o Estado pode atuar segundo o que está na lei. Beleza. Então a lei é a única fonte primária do direito administrativo. Mas quando eu falo de lei, eu não estou falando só da lei ordinária, da lei complementar. Eu estou falando de lei em sentido amplo, abrangendo a lei complementar, a lei ordinária, também os atos normativos. Ato normativo é o quê, prof? Ato normativo, gente, é aquele editado, é infralegal. A lei está aqui, ele é editado e ele está abaixo da lei na hierarquia das normas. Ele é infralegal, ele complementa o conteúdo da lei, ele facilita a aplicação do texto legal. Então, quando eu falo de lei como fonte do direito administrativo, eu estou falando de lei em sentido amplo, abrangendo lei ordinária,
lei complementar e os atos normativos infralegais. Todos os atos normativos, todas as normas que regulam a função administrativa que o Estado desempenha. Beleza. Fonte secundária, jurisprudência. Jurisprudência é o conjunto de julgados sobre uma determinada matéria, né? Então, quando a gente tem um processo judicial, o juiz decidiu algo desfavorável ao Estado ou favorável ao Estado, você ajuizou um processo contra o Estado e aquela decisão do juiz ali, poxa, claro que ela influencia de forma secundária a produção das normas do direito administrativo. A administração pública vai ficar ligada, poxa, isso aí, olha só, o juiz decidiu dessa forma, poxa, então quer dizer que a gente tem que atuar desse jeito aqui. É claro que a jurisprudência ela vai influenciar de forma secundária a atuação da administração. Entretanto, a jurisprudência em si, ela é uma fonte secundária. Por quê? Porque ela gera efeitos entre as partes do processo. Você ajuizou um processo contra o Estado. A decisão foi favorável a você. A decisão do juiz foi uma decisão favorável a você. Aquela decisão atinge a quem? Você e o Estado. Aquela decisão do juiz ali isolada atingiu vocês dois. Agora, se porventura, olha só, se porventura a gente estiver diante de uma decisão que gera efeito erga omnes, aí a situação é diferente. Por isso que eu coloquei aqui para vocês a súmula vinculante aqui em cima. O que é súmula vinculante, prof? Vamos dizer que existe uma questão que está gerando muita discussão. Tem uma questão que está lá na Constituição, direito constitucional, que está gerando muita controvérsia. Todo mundo está ajuizando uma ação sobre aquela mesma questão, várias pessoas. Cada juiz de cada ação decide de uma forma, porque cada cabeça, uma sentença. Cada juiz decide de uma forma. Aí o STF, a Corte Superior do Judiciário, fala assim, poxa vida, complicado isso aí, né? Olha essa multiplicação de processos. Pô, vamos fazer o seguinte, vamos editar uma súmula vinculante. Súmula vinculante é um entendimento da Corte Suprema do STF, né? A Corte Suprema do Judiciário, entendimento aprovado por 2/3 dos membros do STF, um entendimento que vincula. Prof, 2/3 dos membros do STF. Quantas pessoas? STF, F de time de futebol, lembra disso? 2/3 dos membros do STF têm que aprovar esse entendimento que vai ter força vinculante. Como assim? A partir do momento que o STF edita uma súmula vinculante, aquele entendimento vincula. Todos os juízes vão ter que tomar decisões em conformidade com aquele entendimento. E, gente, aquele entendimento vincula também a própria administração. A própria administração vai ter o quê? Vai ter que seguir aquele entendimento ali. Por exemplo, uma súmula muito famosa, a súmula vinculante número 5. A súmula fala que é o seguinte, nos processos administrativos, você não precisa de advogado. Se você quiser se defender sem advogado, você pode. Poxa, pensa só, esse entendimento vincula todos os juízes e também a administração. Uma súmula vinculante que sempre trata sobre questão constitucional, mas aquela súmula vinculante que está relacionada à atuação do Estado, vincula o Estado também. Gente, então a súmula vinculante não é uma mera fonte secundária. Ela é mais importante, porque ela gera efeitos erga omnes e ela vincula a administração. Por isso que a gente fala que a súmula vinculante é uma fonte principal ou direta. Beleza. Outras fontes, prof. Os costumes, né, gente, vão influenciar de forma secundária, indireta, a produção da atuação da administração e a doutrina, o conjunto de estudos sobre a matéria do direito administrativo também influenciam, né, gente? Claro que influenciam. Galera, vamos fazer uma questãozinha sobre fontes do direito administrativo. A fonte mais cobrada é a lei, tá vendo aí? Ela tá destacada em verde porque ela responde a mais de 100 questões. Faz uma questãozinha aí, tenta responder e volta comigo. Fez a questão? Então, vamos lá, vamos voltar. Falei para vocês das funções típicas de cada um dos poderes, legislativo, judiciário e executivo. Falei que cada poder tem a sua função principal e também desempenha atipicamente outras funções. Por exemplo, o Congresso Nacional, ele de forma atípica julga o presidente nos crimes de responsabilidade. Mas chegamos ao ponto muito importante, o conceito de administração pública. Você já sabe o que é direito administrativo, já sabe o que é Estado, já sabe as fontes do direito administrativo, agora você vai saber o que é administração pública. Galera, a administração pública pode ser entendida em conformidade com 2 critérios, e é isso que aparece muito na sua prova. A administração pública segundo o critério subjetivo e a administração pública segundo o critério objetivo. Esse critério aqui subjetivo também é chamado de formal ou orgânico. Por quê? Olha o macete.
Administração pública segundo critério subjetivo. Eu estou falando sujeitos, entidades, órgãos, de quem compõe a administração. Por isso que esse critério também chama de orgânico. Por que ele também é orgânico, prof? Porque eu estou falando da organização, de quem compõe, né? Quem está ali na administração pública. E por que esse critério também é chamado de formal, prof? Porque são as formalidades da lei. É a formalidade da lei que estabelece quem é que compõe a administração pública. Por exemplo, é a lei que estabelece que a administração pública indireta é formada pelas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. Beleza? Então tá. Prof, macete pra não esquecer. A administração pública, segundo o critério subjetivo, tá falando do sujeito, gente. Aí você fala sujeito, sujeito, entidade, órgão. É quem faz parte. Isso, não vai esquecer, quem faz parte. E a administração pública, segundo o critério objetivo, gente, eu tô falando do objeto, né? Qual que é o objeto da administração? Qual que é a matéria? Qual que é a matéria, né, da atividade da administração? É o que a administração pública faz. O que ela faz? Ela presta serviço público, ela exerce o poder de polícia, ela intervém na propriedade privada, ela faz um monte de coisa. Então esse é um macete super importante para você não esquecer. Beleza. Lembrando que essa matéria é muitíssimo cobrada, tá vendo? Ela tá toda em vermelhinha. Esse macete tá aqui para vocês. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questão sobre esse conceito? Cola aí, faz uma questão sobre isso. Fez a questão? Então vamos lá. Galera, agora eu quero falar com vocês sobre o último ponto para você aí, ó, gabaritar esse tópico da matéria pra gente passar pro próximo. Quando eu falo com você sobre direito administrativo, sobre a atuação da administração, você tem que lembrar que a administração pública ela é controlada, viu, gente? Ela não pode atuar de qualquer forma, não, né? Ela tem que atuar em conformidade com a lei. Prof, quem é que verifica se ela está atuando em conformidade com a lei? Bom, ela mesma pode fazer isso. A própria administração pública controla os seus próprios atos. Ela exerce o que a gente chama de autotutela. Ela controla os seus próprios atos, as suas próprias medidas, né, gente? Ela controla. Mas também sabe quem controla a administração pública? O Poder Judiciário. O Poder Judiciário, ele controla tudo, sabe por quê? Porque a justiça no Brasil, ela é inafastável. O Poder Judiciário, ele soluciona todas as controvérsias. Se eu briguei com você aí, você tá chateado comigo, quer ajuizar uma ação contra mim, quem decide é o juiz. Se porventura eu me sinto lesada pelo Estado, quero ajuizar uma ação contra o Estado, quem decide aquela questão também é o juiz. Olha só, o Poder Judiciário soluciona qualquer controvérsia que existe em sociedade. No Brasil, a justiça é inafastável. Prof, mas o judiciário, ele julga o quê? Ele julga aspectos de legalidade, de mérito? Como que ele faz essa análise? Pessoal, qual que é a competência do juiz? O juiz vai julgar as questões que são apresentadas a ele em conformidade com a lei. O juiz não entra no mérito da atuação da administração. Tipo assim, seu carro estava mal estacionado, o policial estava meio mal-humorado no dia, ao invés de te multar, ele resolveu rebocar o seu carro. Poxa, rebocar o carro que está meio mal estacionado foi um exagero. O policial agiu de forma desproporcional. E existe um princípio administrativo que fala que a atuação da administração tem que ser proporcional. O policial se excedeu. Você pode ajuizar uma ação contra o policial, contra essa situação, para anular aquele ato? Pode. Mas e aí? O que o juiz vai decidir? O juiz vai analisar a situação e vai falar, opa, realmente, essa medida foi desproporcional. Só isso, vamos anular esse ato. Prof, o juiz pode falar que o policial tinha que ter multado? O juiz pode falar para o policial o que ele tinha que fazer? Não, porque o juiz não foi o quê? Ele não foi nomeado para ser policial. Ele não tem poder para ser policial. Ele não pode falar o que o policial devia ter feito, não pode. O juiz nunca entra no mérito da questão do ato administrativo. Por que a administração fez isso ou fez aquilo? O juiz não pode falar o que a administração pública tem que fazer. O juiz realiza um controle de legalidade. Ele analisa, poxa, essa situação assim, essa conduta não está uma conduta legal. Então, vou anular essa medida. Então, gente, para fins de prova, existem 2 sistemas de controle dos atos administrativos que você tem que aprender. O sistema inglês, que é o adotado no Brasil, e o sistema francês. O sistema inglês, nesse sistema, gente, o Poder Judiciário soluciona todos os conflitos públicos e privados, todos os conflitos, todas as confusões que existem, o Poder Judiciário
soluciona todos os conflitos. Isso é o que acontece no Brasil. Ele soluciona esses conflitos em conformidade com a legalidade. No sistema francês, por sua vez, é um sistema diferente que não é adotado no Brasil, mas você tem que saber para a sua prova. No sistema francês existem duas jurisdições. Um poder judiciário, que julga os conflitos entre os particulares, e um tribunal administrativo, um conselho de Estado, um tribunal administrativo que vai fazer, sabe o quê? Vai julgar os atos da administração, vai julgar as medidas do Estado, tá vendo? Duas jurisdições diferentes no sistema francês, mas nós adotamos o sistema inglês. Ah, prof, entendi tudo. Pessoal, antes de passar para o próximo tópico da matéria, eu quero que vocês vejam aí os esquemas desse capítulo. Dá uma olhadinha nesses esquemas. Tira o print desses esquemas no final desse capítulo. E lembra, galera, vou mostrar para vocês aqui quais que são as frases mais importantes de tudo que a gente falou. Essas frases respondem o maior número de questões de prova. Como assim, prof? Olha só. Essa frase aqui que fala que o poder do Estado é uno e indivisível, ela responde, gente, a 13% das questões. Aquela questão que fala sobre o critério da preponderância e não da exclusividade, responde a 18% das questões. A lei, sendo fonte primária do direito administrativo, responde a 4% das questões. As outras fontes do direito administrativo respondem a 3% das questões. O conceito de direito administrativo responde a 3% das questões. O conceito de administração pública em conformidade com critério subjetivo, 13% das questões de prova. O conceito da administração segundo critério objetivo, 12%. E galera, atenção para a lei seca. A lei seca também despenca nas provas de concurso. Esses são os artigos mais cobrados sobre o tópico número 1 do seu edital. Artigo 1º da Constituição, parágrafo único, artigo 2º, artigo 5º, artigo 70, artigo 103A, que fala sobre as súmulas vinculantes. Leiam esses artigos aqui, responda às questões que cobram esses artigos. A lei seca. Gente, nunca esqueça que a lei seca responde, gente, a 70% das questões. E não se preocupe, tá tudo aqui. Nessas pouquinhas páginas, todas as questões de prova foram encaixadas e respondidas por esse conteúdo, beleza? Vamos que vamos, então? Vamos que vamos para o próximo tópico da matéria. A gente vai falar agora sobre princípios administrativos. Lembrando do que é mais importante. O primeiro princípio, que é o princípio mais cobrado, é o princípio da impessoalidade. Esse é o princípio mais cobrado nas provas de concurso. Princípio da autotutela, segundo princípio, o princípio da publicidade. Gente, antes de começar a falar sobre esse princípio aqui, esse mega princípio cobrado, eu quero te dar uma noção geral sobre princípios administrativos, uma noção geral. Quem tem o manual já pode assistir a videoaula, todas as videoaulas foram modificadas porque teve muita mudança na lei, né? Teve muita mudança, esse ano mudou muita coisa. Então presta atenção. Gente, ponto importante, quando eu falo de princípio, eu falo de orientação. Orientação que você usa, que a administração pública usa para tomar suas grandes decisões. Então, quando você toma uma decisão baseada nos seus valores, nos seus princípios, né? Acredito que sim. Então, existem orientações que vão delinear a atuação da administração. A orientação mais importante é aquela daqueles dois princípios lá, sabe? Princípio da supremacia do interesse público, que estabelece que o Estado tem mais poder do que o particular, porque ele busca atender a coletividade, o interesse público, e o princípio da indisponibilidade do interesse público. Esse princípio é aquele que estabelece que o interesse público é indisponível. O agente público não pode usar desses poderes que o Estado tem para atender interesses dele próprios, para prejudicar alguém. Não pode. Ele não pode dispor, não pode abrir mão do interesse público. Beleza? Entendi. Prof, mas o que você me falou outro dia, que você falou que tinha que falar nesse aulão aqui? Gente, é possível a atenuação do princípio da indisponibilidade do interesse público em algumas situações. Isso pode aparecer na sua prova. Por exemplo, existem situações que a única forma da administração pública adimplir o objetivo dela é aceitando um bem ali que não é muito interessante. Por exemplo, você é um grande devedor de tributo, você deve tributo, não tem dinheiro para pagar. Você só tem uma fazenda que foi herdada lá do seu avô, uma fazenda do norte de Minas que não é produtiva. Você fala para o Estado, eu só tenho a fazenda para pagar. O Estado olha a fazenda e fala, poxa, essa fazenda aqui não vai ser nem utilizada, não tem interesse público nessa fazenda. O Estado pode receber a fazenda em pagamento da dívida? Pode. Professor, mas quando o Estado recebe uma fazenda que não tem interesse público, ele está abrindo mão do interesse público. E o interesse público é indisponível. Você falou que é indisponível. Pessoal, como essa é a única forma que aquela pessoa tem de pagar, o Estado recebe aquela fazenda, olha a atenuação do princípio da indisponibilidade. Recebe,
vende aquela fazenda, com o dinheiro oriundo da venda da fazenda, o Estado pega esse dinheiro e utiliza esse dinheiro para uma política pública, para voltar para o interesse público, ok? Isso é um ponto importante. Agora eu quero falar com você sobre os princípios constitucionais expressos. O princípio da impessoalidade é o mais cobrado. Princípios constitucionais expressos não são só a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Não são só esses, viu, gente? Vocês acham que são só esses, mas não são. Eu tenho na Constituição também o princípio da participação, o princípio da celeridade, o princípio do contraditório, da ampla defesa, que também faz parte de princípios que atingem a administração. Não são só esses os princípios expressos, mas beleza. Quando eu falo de legalidade, você já sabe. Você pode fazer tudo, exceto o que a lei proíbe. A administração pública só pode fazer o que a lei autoriza, certo? Beleza. Prof, mas quem é que estabelece lei mesmo? O poder legislativo. Professora, mas existe alguma situação que o executivo edita uma norma com força de lei, inovando no ordenamento jurídico? Sim. Existem 3 situações que você tem que lembrar para a sua prova, nas quais é o poder executivo que está criando uma norma com força de lei, que está inovando, está criando uma nova obrigação no ordenamento jurídico. Quais são essas situações? Quando o presidente da República edita uma medida provisória com força de lei, nas situações emergenciais e urgentes, desde que aquela medida não trate sobre direito eleitoral, sobre nacionalidade, alguns temas que a medida provisória não pode estar mexendo, não pode estar manifestando ali, não pode estar falando sobre eles. Beleza. Além disso, lei delegada, quando o executivo edita uma lei delegada e quando o executivo edita um regulamento autônomo. Gente, o que é regulamento? Galera, a lei vai regular a atuação do Estado. Só que também existem os atos normativos. Atos normativos são aqueles que são editados em complementação da lei, para facilitar a aplicação da lei. O ato normativo está abaixo da lei, na hierarquia das normas. Beleza. Geralmente o ato normativo vai ser editado para facilitar a aplicação da lei, para clarificar o conteúdo da lei. Entretanto, existe um ato normativo que inova no ordenamento jurídico. Um ato normativo que cria uma novidade no ordenamento jurídico. Prof, qual que é esse ato normativo? Galera, quando eu estou falando de regulamento autônomo, que trata sobre organização administrativa, não cria nem extingue órgão, nem cria nova despesa, esse regulamento que trata sobre organização administrativa, ele é editado em substituição da lei. Ele inova no ordenamento jurídico, ele cria uma novidade no ordenamento jurídico. Beleza? Não se esqueça disso, que isso é muito importante. Então, existem situações em que o executivo inova no ordenamento jurídico. Beleza. Dito isso, galera, eu tenho que falar também isso com vocês. Quando o presidente da República decreta estado de defesa e estado de sítio, existem também, é uma situação em que alguns direitos nossos vão ser restringidos de algumas formas. Por exemplo, o nosso direito de reunião vai ficar restringido, o nosso direito ao sigilo da correspondência fica restringido. Então, lembra que o executivo também tem muita força, viu, gente? Não é só o legislativo que inova no ordenamento jurídico, não. Existem situações em que o poder executivo, de forma atípica, desempenha a função que é típica lá do legislativo, você já sabe. Beleza, vamos falar da impessoalidade, que isso aqui, gente, despenca nas provas de concurso. Impessoalidade, galera, a atuação do agente público deve ser impessoal. O agente público não pode levar em consideração seus interesses pessoais. Ele não pode tentar se beneficiar ou prejudicar uma outra pessoa, não. Ele busca atender à coletividade. Beleza. Impessoalidade. Professora, quer dizer que o Estado, que o agente público vai tratar todo mundo da mesma forma? Não. Por quê? Porque nem todo mundo é igual. Professora, mas a lei fala que todo mundo é igual, que tem os mesmos direitos. Pois é. Isso aí é igualdade formal. Lembra desse nome, formal. Quando eu falo de formal, eu estou falando de formalidade que está na lei. As formalidades da lei, né, prof? Estabelecem que todo mundo é igual. Mas na prática, poxa, a gente não é igual, a gente sabe que não é igual. Tem gente que é rico, tem gente que é pobre, tem gente que está numa situação difícil, tem gente que não. A gente não é igual. Então o Estado não vai tratar todo mundo igual. Ele vai tratar os iguais de uma forma igual e os desiguais de uma forma desigual para reduzir as desigualdades que existem entre as pessoas, reduzindo as desigualdades. Esse que é o grande objetivo do Estado. E é isso que o Estado faz para assegurar uma igualdade material. Pensa assim, formal está falando da lei, das formalidades da lei. Na lei todo mundo é igual, mas na matéria, na prática, na matéria, na vida real, nem todo mundo é igual. Então o Estado não trata todo mundo igual, não.
Ele trata de forma igual as pessoas que são iguais e de forma desigual as pessoas que estão numa posição de desigualdade, para reduzir essa desigualdade e garantir uma isonomia, uma igualdade material, igualdade na vida real, na matéria. É por isso, por exemplo, se eu chego no hospital público e falo, poxa, eu tô com Covid, chego primeiro. Daí um pouco chega uma senhora que é mais velha, tem asma, tem bronquite e fala, tô com Covid. Ela é atendida primeiro. Mesmo eu tendo chegado primeiro, ela vai ser atendida primeiro porque ela está numa posição de desigualdade. Idade avançada, ela já tem algumas doenças, ela está numa posição de desigualdade. Beleza. Ok. Segundo ponto sobre esse princípio, gente, teoria da imputação volitiva. Como assim? Quando você estiver trabalhando no serviço público, a sua vontade é imputada à pessoa jurídica na qual você está inserido. Então, a vontade sua é imputada àquele estado. Você está trabalhando no estado de Minas Gerais, a sua vontade é imputada ao estado de Minas Gerais. Beleza, prof. Mas assim, o que pega nesse ponto aqui que eu não vou saber? Gente, é por isso que a administração pública pode convalidar os vícios dos atos praticados pelo funcionário de fato. Prof, o que é funcionário de fato? Funcionário de fato é uma pessoa que está trabalhando com aparência de legalidade. Parece que ela está trabalhando lá em conformidade com a lei, está tudo certo. Mas existe um vício na sua investidura. Ela não podia estar ali, sabe? Assim, existe um vício na sua investidura. Professor, me dá um exemplo disso, por exemplo. Vamos dizer que João trabalhou a vida inteira na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. Trabalhou a vida inteira. Trabalhou, viu, João? Beleza. Depois de um certo período, João falou, posso aposentar agora. O ato de concessão inicial de aposentadoria é um ato complexo. Ato complexo. Ato com sexo. Pensa o seguinte, gente, para o sexo se manifestar, para a coisa acontecer, né, existem duas manifestações de vontade. É igual um casamento. Se o padre me pergunta, é de livre e espontânea vontade que você está se casando? E eu falo sim, não adianta de nada. O marido também tem que falar sim, né? Para estar casado, os dois têm que concordar. Ou seja, gente, ato complexo é aquele que exige duas manifestações de vontade para acontecer. Para João se aposentar, a Secretaria de Cultura tem que falar, pode aposentar, e o Tribunal de Contas também tem que falar, pode aposentar. Somente com essas duas manifestações de vontade é que ele vai poder aposentar. A Secretaria foi lá e falou, beleza, pode aposentar, mas ele ficou aguardando a aprovação pelo Tribunal de Contas, que não falou nada ainda. Ele ficou lá aguardando, tudo não sei o que, ficou lá aguardando. E aí, gente, continuou trabalhando. Um belo dia, o Tribunal de Contas foi lá e falou, pode aposentar. Foi aposentado. Só que ele não ficou sabendo. Ele continuou trabalhando por 6 meses. Editou vários atos, respondeu recurso administrativo, fez um monte de coisa. Ele tinha competência para praticar todos aqueles atos durante aquele período que ele já estava aposentado? Não. E aí, gente, o que vai acontecer? A administração vai anular tudo que ele fez? Não vai anular tudo que ele fez, não vai. Em razão da teoria da imputação volitiva, a vontade de João é imputada à pessoa jurídica na qual ele estava inserido. Ele trabalhava na Secretaria de Cultura do Estado de Minas Gerais. A vontade dele, os atos que ele estava editando em nome do Estado de Minas Gerais. Ele era um instrumento que o Estado tem para atender a coletividade. Ou seja, todos esses atos que ele praticou enquanto ele estava já aposentado, tem um vício no elemento competência. Ele não tinha mais competência para estar ali, mas esse vício é um vício relativo, é um vício que não é grave. E vícios que não são graves nos elementos forma e competência do ato administrativo, eles podem ser corrigidos, eles podem ser convalidados. Ao invés da administração anular aquele ato, porque ele tem um vício no elemento competência, ela vai corrigir, ela vai convalidar, ela vai corrigir aquele vício ali para manter aquele ato, em razão da teoria da imputação volitiva, sabendo que João atuava em nome do Estado. Olha que importante. Prof, são todas as situações em que a administração pública ela pode corrigir o vício no ato? Ela pode sempre corrigir um ato que está lá viciado? Não. Para corrigir, gente, é preciso ter foco. Foco, galera. FO de forma, CO de competência. Vícios relativos aos elementos forma e competência são passíveis de convalidação. Convalidação é a mesma coisa que correção. Podem ser corrigidos esses dois vícios, tá bom? Beleza, prof, tô sabendo. Próximo ponto, gente. É vedada a promoção pessoal do agente. Como assim? O agente, como ele atua de forma impessoal, ele não pode usar as medidas da administração para se beneficiar. Não pode. Para se promover. Tipo assim, eu dei a ordem de início numa obra. Eu não posso colocar uma plaquinha na obra assim, obra da Gabriela Xavier.
Não posso. Aquela obra não é minha, não é minha. Até queria que fosse, mas não é minha. Está sendo feito com dinheiro público, então eu não posso me promover com aquela medida. Não posso. Então, por exemplo, o governador pode colocar uma placa assim, obra do governador de estado? Não, gente, é obra do governo do estado. O governador não pode usar das medidas do estado para se promover. Não pode, é vedada a promoção pessoal. Professora, mas é possível, por exemplo, colocar lá o nome de uma escola pública estadual, Getúlio Vargas? Mas, poxa, o nome de um político que já morreu, que não está mais em atividade? Aí pode, beleza? Último ponto, gente, é vedada a prática do nepotismo. Isso cai, galera. O que é isso? O que é esse nepotismo, prof? Por exemplo, você foi aprovado para o concurso de procurador e agora você é procurador-chefe. Você é procurador-chefe e na procuradoria tem que ter um diretor, tem que ter um assessor, você tem um monte de cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele cargo de livre nomeação e livre exoneração que você pode utilizar para nomear pessoas que você quiser. Livre nomeação e livre exoneração. Pessoa que você quiser. Aí você pensa, poxa, agora que eu estou ganhando dinheiro, eu vou resolver o problema da minha família. Porque se eu der um cargo para minha mãe e outro para minha irmã, ninguém vai me pedir dinheiro. Você pode fazer isso? Não pode, porque a sua atuação tem que ser impessoal. Você não pode buscar atender os seus interesses, né? Você tem que buscar atender a coletividade. Não pode fazer isso, não pode fazer isso. E aí, prof? Quer dizer que você não pode, de forma alguma, né? Por exemplo, usar esses cargos políticos para nomeação de cônjuge, parente até o 3º grau. Primo pode? Primo pode. Nepotismo. Primo pode. P de primo, P de potismo. Beleza. Além disso, é vedada designações recíprocas. Você não pode falar com outro procurador-geral, você fala assim, ó, nomeei minha mãe, que eu nomeei seu irmão aqui. Essa troca de favores também é vedada. Mas, prof, e as nomeações para cargo político? Pessoal, as nomeações para cargo político é diferente. Como assim, professora, é diferente? O cargo político não alcança, a vedação, né, a prática do nepotismo não alcança as nomeações para cargo político. Se você foi eleito para ser governador do estado e quer nomear a sua irmã para ser secretária, um cargo político, né, secretária de obras, você pode. Gente, esses são os 4 pontos. Isso cai muito. Atenção para esses pontos aqui. Isso cai muito. Vamos fazer uma questão? Cola aí, aproxima o QR Code, o celular do QR Code e responde uma questão. Coloca aí para mim, responde a questão, depois você volta aqui. Gente, falei sobre o princípio da impessoalidade, a gente já vai falar sobre o princípio da autotutela, mas eu quero te passar uma geralzona sobre outros princípios também. Princípio da moralidade. Rapidinho. A moralidade, gente, fala da obrigação do agente público atuar em conformidade com a boa-fé e com honestidade. Moralidade objetiva. Objetivamente, quando o agente público está trabalhando, ele tem que atuar de forma honesta, leal, com boa-fé. Isso é moralidade. Moralidade objetiva é diferente de moralidade subjetiva. Moralidade subjetiva, de sujeito, está falando das suas crenças, do que você acredita que está certo e está errado, seus valores. Por exemplo, se você vê uma colega sua beijando um monte numa noite só, você pode falar que ela é piriguete, ou você pode, tá preconceituoso. Quando você fala que ela é piriguete, você está julgando ela em conformidade com a sua moral, com o que você acredita que está certo. Isso, gente, não é moralidade administrativa. Moralidade administrativa é essa moralidade objetiva. O agente público tem que atuar de forma honesta, com boa fé. Não tem nada a ver com julgamento de valor. Beleza. Além disso, gente, antes de falar sobre o princípio da autotutela, eu já vou falar desse princípio, vou falar da autotutela, daqui a pouco eu falo da publicidade. O princípio da autotutela, gente, responde a 11% das questões de prova. O que é isso? Por que esse princípio é tão importante? Porque ele fala sobre algo que acontece todos os dias. A administração pública, ela pode controlar seus próprios autos. Auto de você mesmo, autotutela. Tutela é controle. A administração está controlando os seus próprios atos. Prof, como é que acontece esse controle? Esse é um controle interno. A administração pública, ela pode anular medidas que estão ilegais ou revogar medidas que são válidas, mas são inconvenientes, inoportunas. Como assim? Se porventura a administração pública edita um ato ilegal, esse ato ilegal pode ficar produzindo efeitos? Esse ato é um ato ilegal, gente. Ele não pode ser mantido. A administração pública deve anular aquela medida. A anulação gera efeitos ex tunc. T de tunc, T de testa. Bate na sua testa, sua cabeça vai lá para trás. Ou seja, efeitos que retroagem para o passado, apagando aquele ato. Como se ele nunca tivesse existido, como se ele nunca tivesse acontecido.
Prof, mas você acabou de falar pra gente que a administração ela pode escolher corrigir o vício e não anular. Você não falou da convalidação? Sim. Quando eu estiver diante de um ato que tem um vício no elemento forma e competência, a administração pública vai analisar, peraí, esse vício é um vício grave ou é um vício relativo? Se for um vício relativo, ao invés de anular esse ato, eu vou corrigir esse vício aqui e vou manter esse ato. Isso é possível sim. Beleza. E a revogação? A revogação acontece quando a administração edita um ato legal. Por exemplo, o governador do estado editou um ato aqui para construir um grande estádio de futebol. Aí veio a pandemia. Poxa, é conveniente construir um estádio de futebol no meio da pandemia? É oportuno? O T de turno é T de tempo. Nesse tempo, no meio da pandemia, é oportuno construir um estádio de futebol? Não, gente, não é oportuno fazer isso naquele momento. Agora tem que colocar o dinheiro todo na saúde. Ou seja, esse ato que foi editado para construir o estádio de futebol é perfeito e válido. Ele foi editado em conformidade com a lei, mas ele não é mais conveniente, não é mais oportuno. Vamos revogar aquela medida. E a revogação opera efeitos ex nunc, N de nunc, N de nunca. Bate na sua nuca, sua cabeça vai para frente. Ou seja, daqui, da pandemia para frente, aquele ato de construir estádio não produz mais efeitos. Mas todos os efeitos até então gerados são perfeitos e válidos. Se, por exemplo, já tinha sido contratada uma empreiteira, ela já tinha começado a trabalhar, ela tem que receber, né, gente, relativo aos trabalhos que ela fez, aos gastos que ela já teve. Ok. Prof, a administração pública tem algum prazo para anular uma medida, um ato? Gente, se o ato administrativo é ilegal, mas ele gerou benefícios para você, um particular de boa fé, a administração pública tem um prazo decadencial de 5 anos para anular essa medida. Lembrando, gente, que no direito administrativo predominam-se os prazos de 5 anos, 5 dias. Se for para chutar na hora da prova, chuta 5, tá bom? Chuta 5. Beleza. Próximo princípio, galera. Esse princípio responde a 10% das questões de prova. Eu tô falando da publicidade, gente. Princípio da publicidade. Lembrando que todas as páginas do livro são explicadas em áudio, né? E tem as questões que são respondidas por cada página. Publicidade, galera. Publicidade é um requisito de eficácia do ato administrativo. Por que as medidas do Estado têm que ser públicas, prof? Para que a gente possa controlar. A gente só vai fazer o que o Estado, a gente só vai saber o que o Estado está fazendo, se vai poder controlar as medidas do Estado, se a gente souber, né, gente? Se a gente tomar conhecimento. Então, esse é um requisito de transparência para promover o controle social, o controle da sociedade perante os atos do Estado. Beleza, entendi. E esse é um requisito de eficácia dos atos administrativos. O ato administrativo só produz efeito, gente, uma vez que ele foi publicizado, só assim. Como assim, prof? Se, por exemplo, você costumava parar seu carro ali na esquina, estava parando ele todo dia. No outro dia, o órgão de trânsito muda as normas e fala que a partir de então é proibido estacionar naquele local. Mas você não estava sabendo, continuou parando seu carro lá. E aí? Você vai ser multado? Não. Você só vai ser multado quando for colocada uma placa de proibido estacionar. Aí você vai ser multado quando for colocada essa placa de proibido estacionar. Ou seja, só quando a medida é publicizada que você pode o quê? Que você pode ser multado. Somente a medida publicizada gera efeitos. Outra situação, você foi multado, mas não ficou sabendo. Somente a partir do momento que você ficar sabendo, quando chegar uma autuação de multa na sua casa, quando chegar aquela autuação, é que você vai o quê? Vai iniciar a contagem de prazo, a contagem de tempo para você recorrer daquela multa. Beleza? Essa contagem inicia no momento que você tomou conhecimento, no momento que a medida foi publicizada. Prof, quais são as formas de publicidade? Gente, tem ato geral que vai ser publicado no Diário Oficial, tem ato individual que vai ser enviado para você na sua casa, existem várias formas de publicizar uma medida. Lembra que a publicidade não é requisito de validade do ato. O ato, uma vez editado, ele é válido. Só que a eficácia, a produção de efeitos depende da publicização. Beleza, prof. Mas esse é um requisito absoluto? A publicidade é um princípio absoluto? Gente, não existe princípio absoluto. Não existe princípio absoluto nem direito absoluto. Existem algumas situações em que alguns atos da administração serão mantidos em sigilo. Sigilo eterno, prof? Não. Sigilo temporário conforme a classificação do documento. Existe informação ultra secreta, existe informação secreta, sabe? Por que isso, prof? Por exemplo, eu sei que é secreta a informação a respeito da atuação do Estado no que tange a energia nuclear. Tem uma atividade aí que o Estado realiza nesse sentido que é secreta, que a gente não sabe. Prof, quando é que uma informação pode ser secreta?
Quando, gente, eu tô falando de algo que tá ligado à intimidade, honra e privacidade do particular, então aquele ato tá ligado à intimidade, honra, privacidade do particular, vai ser mantido em sigilo. Quando eu estou tratando de uma informação que está ligada a um relevante interesse público, ou quando eu estou tratando de uma questão que envolve a proteção da segurança nacional. A Polícia Militar elaborou um grande plano de segurança da favela da Rocinha. Poxa, se todo mundo ficar sabendo, se for publicizado esse plano, não vai valer de nada aquele plano, tá bom? Só que nisso surge uma questão. Prof, a minha remuneração, ela é uma informação de caráter íntimo, professor. Ela é uma informação de caráter, assim, privado. Eu não quero que todo mundo fique sabendo quanto que eu tô ganhando. Pois é, mas quando você assumir o cargo de agente público, quem está te pagando é o público, é todo mundo que está te pagando. Você recebe o salário, mas que está todo mundo pagando. Receita de imposto, né? Então, gente, é legítima sim a divulgação das remunerações dos servidores públicos nos portais da transparência. Isso não viola o princípio da publicidade, tá bom? Isso é um ponto importante. Agora, gente, antes de passar para esse tópico aqui de organização administrativa, eu quero falar com você sobre alguns outros princípios que estão expressos na Constituição e que você esquece. Sabia que também está expresso na Constituição o princípio da celeridade? O processo judicial e o processo administrativo, eles têm que ter uma razoável duração, né? Não pode, o processo administrativo está durando há 40 anos. Não, gente. Tem que ter uma razoável duração, né? Uma celeridade. Além disso, você, cidadão, tem vários instrumentos que você pode utilizar para participar da gestão da coisa pública, sabe? Além disso, nos processos judiciais e administrativos, se você for parte desses processos, você goza do direito de contraditório e ampla defesa. Olha, esse princípio também está expresso na Constituição e abrange os processos administrativos, abrange a atuação da administração pública. No que tange ao princípio do contraditório e ampla defesa, se você é uma parte num processo administrativo, você tem direito a 4 direitos. 4 direitos. Qual que é o primeiro direito? Defesa prévia. Você pode se defender no processo administrativo mesmo sem ter advogado. Você tem direito à defesa prévia. Mas se você quiser chamar um advogado, você também pode. Você tem direito à defesa técnica. Além disso, se a administração pública toma uma decisão que não é favorável ao seu interesse, você tem direito de recurso, duplo grau de jurisdição. Prof, eu preciso pagar para recorrer? Eu preciso fazer algum tipo de pagamento? Não precisa fazer nenhum tipo de pagamento para recorrer. Além disso, você tem direito, quarto direito aqui, à informação e produzir provas. Você tem direito a ter informação sobre aquele processo que você é uma das partes. Você tem direito de produzir provas, né, que favoreçam o seu entendimento. Gente, tudo isso aqui é muito importante. Queria falar com você sobre continuidade, sobre direito de greve do servidor. Meu Deus do céu, tanta coisa, mas a gente não consegue esgotar tudo nesse aulão. Vamos fazer o seguinte. Hoje, por hoje, a gente revisou master, a gente respondeu mais de 3.000 questões de prova em menos de 1 hora. Então amanhã a gente continua. E amanhã a gente continua essa matéria, eu vou esgotar a matéria, mas agora eu vou falar de um jeito diferente, com esquemas e macetes para você não esquecer essa disciplina nunca mais. Mas com uma realidade diferente, eu vou te trazer para exemplos. Eu vou trazer algo muito, muito único. Amanhã é um dia muito importante, deixa na sua agenda, essas aulas não vão ficar disponíveis. E vou fechar essa aula com as frases poderosas. Galera, o princípio da impessoalidade aqui responde a 15% das questões, o nepotismo, 4%, o princípio da moralidade, 7%, a transparência dos atos administrativos, publicidade, 10%, gente. Além disso, a administração pública, quando eu falo de eficiência, ela tem que atuar de forma eficiente, 8%, e autotutela, 11% das questões de prova. Ah, meu Deus do céu, a gente respondeu questão demais. Sobre os artigos quentes, esses são os artigos mais cobrados nas provas de concurso, artigo 37, 136, súmula vinculante número 13, artigo 37, parágrafo 3º, artigo 5º, aí vários do artigo 5º aqui, artigo 6º e súmula 473. Esses são os mais importantes do capítulo de princípios. Corre aqui e faz as questões. Gente, até amanhã, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo, tchau, tchau, te vejo amanhã. E quero que você deixe, desculpa antes de falar tchau, deixa aqui nos comentários pra mim as suas dúvidas, a sua opinião, o que você tá achando, o que você tá precisando, tá bom? Um beijo grande, até caiu a caneta. Tchau, tchau!